O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. O tema de hoje é imprescindível o homem nascer de novo. Irmãos, eu sei que tem pessoas de várias religiões que assistem aos nossos vídeos no nosso canal. Nós não fazemos acepção de absolutamente ninguém, porque eu transitei por muitas religiões, muitas. Não quero nominá-las aqui. A gente só nomina a doutrina da qual nós professamos, que é segundo a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, através do entendimento que é aberto e da compreensão, vai mostrando para cada um, assim como mostrou para mim. Senão nós vamos estar criando embate, é tudo que o diabo quer. E eu não vou entrar nesse jogo de Satanás. Porque estamos aqui para te abençoar, para te ajudar a compreender as Escrituras e não dificultar mais ainda o teu entendimento. Então, quando nós falamos aqui que é imprescindível o homem nascer de novo, de maneira alguma esse nascer de novo significa reencarnação. Porque ao homem é destinado tão somente nascer, viver e morrer uma só vez, ficando destinado depois ou à vida ou à morte eterna. Ponto. É o que a Escritura nos diz. E nós temos que, por fé, como dogma de fé, crer nisso. E o Espírito Santo, ao longo da caminhada, ele vai testificando em nosso coração que ele não mente, que a palavra dele é rema, que ela de fato é verdade. Portanto, o significado desse termo é nada mais, nada menos do que a oportunidade que Deus nos dá de recomeçarmos nossa vida nessa existência. Uma nova chance dada pelo próprio Deus para nos desconectarmos dessa nossa natureza caída, dessa natureza adâmica que cada um de nós carrega, e nos reconectarmos à nossa essência divina, através de uma relação íntima e eterna com o nosso Criador. É mais ou menos como desligar um computador ou um telefone quando dá falha. Muitas vezes a gente faz isso devido a uma incorreção no seu funcionamento, e ao ser restaurado, ao religar, tudo passa a funcionar corretamente. Por isso que no mundo espiritual é muito importante quando nós ligamos e desligamos alguma coisa. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, verso 18, o próprio Jesus fala, e é replicado pelo Mateus depois dessa palavra que Jesus falou. Digo a verdade. Quando ele fala digo a verdade aqui, é Mateus replicando aquilo que o próprio Jesus disse. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Por isso a importância, irmãos, do que a gente fala, do que a gente diz, do que a gente conversa. Porque o mundo espiritual começa a se modificar na nossa vida a partir da palavra. A palavra tem poder transformador ou destruidor, dependendo de cujo coração procede essa palavra. Por isso que a Bíblia fala, a boca fala daquele que o coração está cheio. Porque o nosso coração está cheio de amor, cheio de paixão, cheio de vontade de realmente servir a Deus, só sai coisas boas. Mas quando nós somos rancorosos, guardamos mágoas, dificuldade de perdoar, a tendência da nossa boca é sair veneno, é sair coisas ruins. Por isso que ao ligarmos algo em concordância com alguém aqui na terra, automaticamente é ligado no céu, sejam coisas boas ou ruins. E da mesma forma, o propósito de desligar. Tem pessoas que desligam bênçãos, ao invés de desligar maldições. E é importante essa reconexão com Deus, através dessa nova criatura da qual nós estaremos falando aqui hoje. Portanto, pela lei seria impossível esse reset. Pois a própria lei, a lei de Moisés, a qual a Bíblia fala, ela estava enferma pela própria carne. A nossa natureza caída, a nossa natureza doente, espiritualmente enferma, não teria como produzir esse novo nascimento no ser humano. Por mais que você tente praticar a lei de acordo com aquilo que a Escritura diz, mas sem o verbo encarnado, sem a ação do Espírito Santo através de Jesus Cristo, você não conseguiria ter a vantagem de poder desfrutar de uma vida eterna a partir desse tempo. Devido à nossa natureza pecaminosa, e portanto ela foi uma sombra, serviu apenas de tutora para conduzir o homem até Cristo. É como o aio. Eu lembro quando criança fui aio de um casamento, me emocionei, chorei bastante porque eu fiquei com vergonha de ver aquele monte de gente. Mas hoje, depois de adulto, vim entender o papel do aio. É conduzir aquele casal de noivos até o altar. E assim é a lei. É o propósito de conduzir a gente até Cristo. A partir do momento que nós entendemos isso, aquele aio perde totalmente a função.
Não tem mais sentido aquele aio, porque nós estamos diante do nosso Criador. E esse é o grande segredo espiritual que Deus revelou para aqueles que verdadeiramente querem abrir o coração para a verdade de Cristo, a verdade que liberta, a verdade que cura. Portanto, esse tutor, esse aio, ele perde totalmente a sua função a partir do momento que nós nos entregamos para Cristo. Como por isso, somente através de Jesus, Deus pode conceder um novo coração e um novo espírito, uma nova vida ao homem. Veja o que o evangelista João fala no capítulo 3, 1 a 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos. Nicodemos, o próprio nome fala que é aquele que conduz à vitória. É profético o nome deste homem, deste fariseu. Ele era uma autoridade entre os judeus e ele veio visitar Jesus à noite. Interessante esse mistério de esse fariseu visitar Jesus à noite, enquanto a maioria dos outros fariseus o visitava de dia para confrontá-lo, para desafiá-lo, para humilhá-lo. Mas esse não. Esse fala de uma forma muito especial. E veja a linguagem, coisa tremenda, o que a gente busca na Escritura quando nós nos debruçamos em estudar a palavra e o texto nos fala, irmão. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, olha que tremendo que ele fala. Ele fala no plural. Sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele fala sabemos como se fosse todos os fariseus. Muitas vezes a gente fala assim: nós sabemos disso. Mas não é nós que estamos sabendo, é eu que sei. É um vício de linguagem que se usa. Mas ele teve essa fala de uma forma como de costume coloquial, mas ele estava falando dele. Eu sei que tu ensinas, eu, Nicodemos. Mas era tão tímida aquela presença dele ali. Quando ele falou isso, com todo zelo, com todo cuidado, ele falou no plural, mostrando que não só ele, mas algum fariseu possivelmente pudesse também pensar da mesma forma, que não ocorreu, e as Escrituras comprovam isso. Sabemos que tu ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer já sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre, na barriga de sua mãe e renascer. É impossível isso, Jesus. E Jesus responde: digo-lhes a verdade, ninguém, absolutamente ninguém, pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Porque o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda, Nicodemos, pelo fato de eu ter dito isso. É necessário, é imprescindível que vocês nasçam de novo. Ele não falou apenas o Nicodemos, mas todos. É condição sine qua non para morarmos no céu. Quando fala nascer da água, nós temos duas visões muito claras aqui. A visão natural, representando o líquido amniótico que é produzido pela mulher ao longo dos 9 meses de gravidez, quando ela guarda o feto, uma criança no seu ventre, e depois, ao dar à luz, aquele líquido a catapulta para o mundo. E o nascido do Espírito, que é aquele que nasce em Cristo, aquele que mergulha no Espírito. E a água também representa a própria palavra de Deus. Quando a palavra nos fala que somos lavados pela água, é a palavra contida na Escritura, dentro do livro Bíblia, que faz essa faxina espiritual, provocando não apenas uma mera transformação de caráter, não apenas uma metanoia, uma mudança de mente. Não, agora ele está diferente, agora ele é evangélico. Não. É novo nascimento, é nova criatura, é novo caráter. E é isso que Deus quer nos falar aqui essa noite. O mesmo evangelista João, no capítulo 4, versos 13 e 14, ele fala: Jesus respondeu à samaritana, quando ele estava na beira do poço, ela foi tirar água. Quem beber desta água terá sede outra vez, disse Jesus para ela. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele ou nela uma fonte de água inesgotável, a jorrar para a vida eterna. O que são essas águas? Se não é água do poço, se não é da placenta que faz nascer, que água é essa? Elas são nada mais, nada menos do que fontes espirituais, verdades eternas, mananciais jorrando a dádiva de vida e que nos salva da condenação eterna. É tudo aquilo que o diabo não quer que nós falemos, para que essa verdade não seja promulgada. Mas nessa noite Deus nos usa com autoridade para desmascarar todo sofisma, toda mentira, que através da palavra de Deus, a verdade que lava, transforma, purifica e proporciona um novo nascimento. Ou seja, você continua nessa existência, vivendo a tua cronologia até o tempo determinado por Deus, porque Ele tem todos os dias nossos contados aqui na terra, mas você já tem uma vida eterna, já recebe esse galardão a partir deste novo nascimento. O apóstolo Paulo,
na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versos de 4 a 7, veja o que ele fala, para tentar mostrar para aquele povo incrédulo que o que ele estava dizendo não era coisa da cabeça dele, não era uma doutrina humana. E aí ele falou claramente para o povo de Corinto: minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana. Ou seja, não pode ser baseado no psique, mas no poder de Deus. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus pré-ordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Deus fala claramente que essa sabedoria não proverá de autoridades, sejam elas eclesiásticas, ou sejam elas políticas, seja o tipo de pessoa que for, pode ser um filósofo, pode ser um PhD em teologia. Deus está pouco se importando para isso, porque somente aquele que tem o Espírito dele pode de fato promulgar essa verdade e fazer entender, abrindo seus ouvidos e olhos espirituais. E ele fala aqui em Mateus capítulo 11, verso 25, essa palavra como uma oração, no momento que ele orientava os discípulos a caminharem de 2 a 2, instruía os discípulos a fazer a sua obra no Ide a todo mundo pregar o Evangelho, de Marcos 16, 15, aqui em Mateus 11, 25, ele fala: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e doutores, e presunçosos, e as revelaste aos pequeninos. Portanto, irmãos, como fala Paulo na mesma carta, na primeira carta de Coríntios, no capítulo 2, versos de 8 a 16, acompanhem versículo por versículo. Nenhum dos poderosos desta era o entendeu, pois se tivesse entendido, não teriam crucificado nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do seu Espírito. Aquela pneuma, como a filosofia fala, entre os antigos pensadores gregos era falado isso. A pneuma, aquele que habita um espírito invisível, aquele que tem alguma coisa a mais que a pessoa não entende, mas ela sente. Tem algo diferente com essa pessoa. Eu olho para o pastor Salvador, eu olho para o pastor André, eu olho para a pastora Denise, eu sinto que há algo diferente daquela pessoa natural que nós conhecemos lá atrás. Essa pneuma, essa presença espiritual é que Deus quer que nós compreendamos, que é consequência do novo nascimento. E Paulo prossegue: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Se estuda, você adquire conhecimento. Você pode ser um doutor em qualquer coisa, porque o conhecimento está disponível a partir do estudo, a partir da pesquisa, a partir da instrução. Mas veja a diferença gritante que é esse conhecimento dessa sabedoria da qual Deus nos fala aqui essa noite. Porque dentre os homens é o Espírito que nele está, vai ensiná-lo. Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, para que compreendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Portanto, se tem alguém fazendo barganha contigo, cometendo estelionato para te ensinar essa verdade, te afasta, porque é lobo em pele de cordeiro, é falsa doutrina. Isso está disponível gratuitamente. Como é que a gente adquire isso, pastor? Em santidade, em devoção ao Criador. A partir do momento que nós nos santificamos, essa devoção no sentido não de idolatria, mas de santificação, de separação, e ao nos debruçarmos sobre o texto chamado Escrituras, a palavra nos salta aos olhos. Portanto, ainda que tenhamos encontros com Deus como eu tive, muitos dos irmãos aqui tiveram, de ouvir a voz de Deus, eu tive esse privilégio, não nos perturbemos se não escutarmos isso, porque Ele quer falar conosco espiritualmente, e a maneira que Ele faz isso é através da sua palavra. Portanto, a necessidade, conhecimento de Deus através da sua Escritura é condição sine qua non, é imprescindível. Delas também falamos. Delas quem? Dessas coisas que Deus nos dá gratuitamente.
Mas não com palavras ensinadas por sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Não acha que Deus vai falar com você tete a tete, mano. Ele é criador, ele não é criatura. Acha que enquanto Deus não falar comigo do jeito que eu quero que Ele fale, eu não vou reconhecer Deus na minha vida. É porque você ainda não nasceu de novo para entender que a maneira que Ele pode falar com você é tipo telepatia. Ele pode usar um outro sentido. Se você quer, de forma didática, compreender, Ele pode colocar um sonho. Ele pode te intuir a ler uma palavra. Alguém pode vir falar contigo e daqui a pouco num telefonema, nossa, eu estava pensando isso, eu precisava desse louvor, eu precisava dessa palavra, por isso a necessidade do ID, por isso que o cordão cria conteúdo para você se encher dessa verdade espiritual, porque nós não sabemos quando é que o Espírito vai te municiar espiritualmente, mas a gente sabe que a gente tem conteúdo, tem comida boa para ser servida, mas você precisa estar com fome para poder consumi-la. Interpretando verdades espirituais somente para os que são espirituais. Quem é carnal não vai entender. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois são loucura. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós, nessa simplicidade através da qual Deus me usa essa noite para pregar para ti. E por ser loucura, não é capaz de entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, esse discerne tudo, todas as coisas. E ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por isso, irmãos, que nós cristãos, nascidos do Espírito, nós não ficamos em conflito fazendo doutrinas, pseudo, para tentar satisfazer a nossa vontade, a nossa mente, o nosso eu. Nós apenas nos sujeitamos a Deus sem a preocupação de querer instruir Deus a ser Deus. A gente vê muitas igrejas que se dizem cristãs evangélicas, especialmente. Não, agora eu vou fazer assim, Deus, eu fiz isso aqui, Deus tem que fazer aquilo. Esquecendo que tu é miserável, que tu é pobre, nu. Tu sem a graça de Deus é menos que nada, é um raca. Mas a pessoa não tem compreensão, porque não nasceu de novo, não consegue discernir. E Paulo fala mais aprofundadamente, na primeira carta aos Coríntios, também no capítulo 3, versos de 1 a 3, com o mesmo carinho que eu estou falando com vocês aqui hoje. Irmãos, não lhe pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dê-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha que pergunta que Paulo fala. A igreja de Corinto, a exemplo da igreja de hoje, existia muito conflito entre os irmãos, discussões bobas, aonde a pessoa se retratar e pedir desculpa, pedir perdão, não tinha fundamento nenhum. Não, tu pisou no meu pé, tinha uma joanete ali, como é que tu não sabe da minha joanete? Deus não te revelou que eu tinha uma joanete no meu pé e tu foi pesar justamente, não perdoou. E assim vão vivendo de forma a serem presunçosos da sua verdade, gerando rusgas, picuinhas, dentro do corpo de Cristo, porque não entenderam essa compreensão. Mas olha a maravilha que é o leite espiritual para você que está chegando agora. Paulo, ele fala de forma a exortar, a admoestar a igreja. Agora Pedro, ele fala com amor, que é muito peculiar para quem de fato está chegando agora. Para quem de fato chega assim, pastor, eu leio o livro Bíblia e não compreendo. Eu também não compreendi um dia. E é por isso que Deus colocou a alegria, através do seu Espírito Santo, a explicar aquilo que ele me ensinou. No capítulo 2 da 1 Pedro, 2 e 3, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. A partir do momento que você teve uma experiência com Deus, não quero dar uma de doutor, teólogo. Eu todo dia estou aprendendo, irmãos. Pouco antes de nós começarmos a reunião do cordão de hoje, eu falava com os meus pastores aqui, o problema que é a compreensão dos irmãos, porque eles leem a Bíblia e já têm a presunção de achar que essa doutrina já é suficiente para mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, acabou. E resume, sintetiza a Bíblia a algo tão pequeno, quando a Escritura ela é tamanha, a ponto de fazer com que nós compreendamos e conheçamos Deus tal qual Jesus conhece o Senhor. Isso é muito sério. Por isso, irmãos, o homem natural, ele é aquele completamente alienado de Deus, que ainda não passou da morte para a vida. Ele tem uma existência funcional, não nasceu de novo, não foi recriado, nunca se tornou uma nova criatura em Cristo. Ele até pode ser gente boa. Eu conheço muita gente boa. E aí, mano, como é que tá? Tudo bem? E aí, mano, tudo certo, tudo legal. Pessoas boas, pessoas simpáticas, pessoas queridas. Mas
não têm uma comunhão com Deus. Eles podem até ter crenças, tradições, costumes, até ser religioso, mas não são espirituais. São aqueles que lutam pela força do braço. Infelizmente, até na família, eu tenho muitos desses ainda. Não, Deus tem coisa mais importante para se preocupar do que se preocupar comigo. E tem outra, essa tua religião aí, não sei não, todos os caminhos levam a Deus. E ficam criando metáforas sem base bíblica para justificar heresias. Por quê? Porque são naturais. Porém, irmãos, existe uma outra categoria. É quando esse homem natural ele abre o coração para Deus, ele se rende ao Senhor e passa a ter uma experiência espiritual, não mais natural com Deus. É quando esse homem carnal é o tipo do cristão controlado pela sua própria carne. É aquele que experimentou a salvação de Deus, experimentou o novo nascimento, mas jamais se desenvolveu, não cresceu, pois não se sujeitou à soberania de Deus. Por isso não compreende o que está escrito, por exemplo, em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. E, infelizmente, irmãos, eu fico triste de falar isso, mas infelizmente, muitos desses irmãos, desses cristãos, podem ficar nessa condição carnal durante toda a sua existência. É uma coisa que me preocupa muito, os irmãos do Cordão que caminham conosco, não só os pastores, mas todos aqueles que estão conosco, porque eu passei por esse processo. É um processo doloroso, sim, mas necessário, como dor de parto, como Paulo fala, mas para que nós venhamos renascer nessa existência, agora não mais segundo a nossa natureza caída, mas segundo a nossa natureza divina. É importante que nós compreendamos isso, que tem muitos que vão passar sempre a existência inteira nessa mesma condição, não querem amadurecer. Eles são instáveis, são presunçosos, seus parâmetros, opiniões, escolhas nem sempre se respaldam na palavra de Deus. A maioria não passa da etapa da primeira infância, fica com lentinho o resto da vida, na sua condição de nova criatura. É governado pelo seu corpo, pelos seus sentidos e não pelo seu espírito. Por isso que facilmente se prostituem, facilmente se corrompem, facilmente se deixam dominar por falsa doutrina, segundo seus próprios anseios. São rancorosos, têm dificuldades em perdoar e pedir perdão, exigem que Deus nos supra, mas muito raramente olham para a necessidade do próximo. O apóstolo Paulo denuncia este caráter, este comportamento carnal, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, verso 11, dizendo que quando ele era menino, ele falava, pensava e raciocinava como menino. Mas ao se tornar homem, deixou para trás as coisas de menino. Por isso que o leite espiritual é para quem está começando. É saudável, sim. A pessoa tem a humildade de chegar e dizer, eu leio, mas não compreendo. Eu quero conhecer esse Deus, mas não consigo entendê-lo. E a pessoa chega até a gente, como alegra meu coração. Mas quando vem aqueles com falsas doutrinas, já apareceram alguns cascudos aqui, irmãos, que muito me entristeceram. Alguns que até começaram e já se afastaram do cordão, porque não querem a verdade. Veja a diferença do homem espiritual. É aquele que se desenvolveu nos aspectos divinos. Seu espírito conquistou o domínio sobre seus processos intelectuais e este homem conseguiu o controle sobre o seu corpo e seus sentidos físicos, subjugando a sua carne ao Espírito de Deus. Porque Deus o governa por meio da sua palavra. Ele não é egoísta, não é faccioso, mas é um cristão perdoador, manso, conciliador, humilde de coração. E desenvolveu em si raríssimas características contidas todas no fruto do Espírito, todas descritas em Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23. O amor, que engloba tudo, porque através do amor vem a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, domínio próprio. Ah não, isso eu não perdoo. Perdoo. Isso me entristeceu, mas eu vou perdoar porque eu sou irmão. Eu vou continuar com a minha coinonia, com a minha comunhão, porque nós somos igreja. O meu eu não vai falar mais alto do que a minha atitude. Se eu nasci de novo, se eu sou espiritual, contra essas coisas não há lei. Não há nada que possa nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem passado, nem presente, nem por vir. Se a pessoa ainda tem essa dificuldade, ela deve buscar mais a presença do Senhor em oração e em conhecimento da palavra, para que Deus permita essa maturidade espiritual, ela se torne um ser, um homem, uma mulher de Deus, não mais carnal, não mais natural, mas espiritual. Esta é a dura mensagem que Deus colocou no meu coração nesse dia 25 de maio do ano de 2022, na reunião do Cordão.
confiar em ti, vivendo as tuas promessas. Entendi que pelo teu amor por mim encontro a paz até no meio da guerra. Tua força me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido, pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, fala do teu amor. Me sustenta e me guia, me ensinando a descansar em ti. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido. Eu vou mergulhar, quero me aprofundar, quero conhecer os teus tesouros escondidos. Eu quero te escutar, sei que queres falar. Eu te agradeço por ter sido escolhido, pois tu és o meu Deus, aquele que resgatou a minha alma das trevas, me enchendo de luz. Hoje eu te peço, Senhor, sabedoria e unção, te apresentar às nações, fala do teu amor. Estejam sendo derramadas sobre cada um de vós, em nome de Jesus. Obrigada pela presença de todos.